E sobre que você não é um erro. É a mesma palavra que eu ministrei aqui no domingo de manhã. Não sei quantos estavam nesse dia presente, cujo tema eu coloquei que era você não é um erro. Hoje de manhã eu comentei com eles sobre isso. A gente caminhou nessa pegada. E hoje, à noite, eu vou falar sobre identidade de fato. Como eu comecei a falar de manhã, que muitas vezes a gente fala sobre identidade e muitas vezes a gente não sabe nem o que é identidade de verdade. Fala porque todo mundo está falando, cara, você precisa de identidade, mas de repente quem está falando não tem identidade também. Então a importância de você ter uma identidade. Eu gostaria de caminhar nesse sentido, mas antes, como um bom batista, a gente vai ler um texto, né? Mateus capítulo 3. Se você tem sua Bíblia, abra aí. Mateus capítulo 3, o verso 16 e o 17 é o que nós vamos ler. Quem for achando como de costume, aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Mateus 3, do verso 16 ao 17. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Declaração muito bonita do Senhor, né? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos conduzir na Tua graça. Eu sei que já foi orado. Que o Senhor possa nos capacitar nesse momento, não só para transmitir a Tua palavra, mas também aos irmãos para ouvir, recepcionar a palavra no coração da forma que o Senhor deseja ministrar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para conduzir cada pessoa neste lugar, para conduzir a minha vida da forma que o Senhor deseja, que tudo seja para exaltar, honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém? Pode se sentar. Esse texto é o nosso texto base, só que antes de expor ele, antes de discorrer sobre ele, de tentar aprofundar um pouquinho nele, eu gostaria de tentar, pelo menos, dar uma fundamentação, uma base para você sobre identidade. O que é de fato a tal da identidade? Será que é só aquele documento que a gente tem e que a gente caminha com ele? Ou tem algo a mais além disso? Que características compõem, o que está, na verdade, assim, embutido no ser identidade? O que é isso? É que tem palavras como essa que a gente fala tão assim acostumado, tão corriqueiramente assim, é tão popular que a gente muitas vezes não para analisar, talvez, o sentido real da palavra, né? E hoje, antes da gente entrar nesse texto, da gente expor ele, eu gostaria de correr um pouquinho e fazer uso de pesquisas também que a gente pesquisou sobre, para falar sobre o que é identidade. Bom, primeiro ponto, que identidade ela é uma palavra latina. Ela é uma palavra latina e ela é composta por duas partes. A primeira é idem. O significado dela é ser mesmo. Você me significa o mesmo, o igual. Idem. Você sabe quando uma pessoa fala para outra assim, você é um chato, a pessoa fala, idem. Sabe disso? Vem daí. Você também é a mesma coisa. Não sei quando já falou isso já. Você é isso. Idem. Então, idem é uma palavra latina, significa o mesmo, igual. E a segunda, o sufixo é tate, no latim, que é usado para falar sobre algo abstrato, fala mais sobre as qualidades.
sobre aquilo que está. A identidade, como é algo fixo, é igual a você mesmo. O Tate é as qualidades, que também faz parte da identidade, mas é algo externo, é algo característico do ser. Então, esse é um conceito da palavra identidade. Ela pode significar também, do latim, identitas, qualidade de ser o mesmo ou a qualidade de ser igual. E é muito interessante porque quando você olha na questão da qualidade de ser o mesmo, ela tá dizendo o seguinte: é a qualidade de ser o mesmo depois que passou tanto tempo, durou tanto tempo, mesmo depois de ter passado por tantas etapas, a pessoa continua a mesma, ela não muda. Identidade é algo que está intrínseco na personalidade, na pessoa, no ser. É isso. Então, eu posso passar, por onde eu passar, eu estou na igreja, eu sou o que sou. E não tem uma pessoa para expressar a melhor identidade do que o nosso Deus. Sabe por quê? Ele é a identidade em pessoa. Quando Moisés começa a falar, Senhor, quando está questionando o Senhor, mas o que eu vou falar? Quem é o Senhor? Como que eu vou dizer para o povo que é o Senhor? O que Deus diz? Eu sou. Não tem desculpa, não tem, é isso, eu fiz aí. Não, eu sou. Deus é a identidade em pessoa. Ele não precisou falar, não, eu fiz isso, tem aqueles milagres, aquelas coisas, porque normalmente quando pergunta, quem é você? O que você diz? Não, eu trabalho com isso, eu faço aquilo, eu sou dono da empresa tal, eu trabalho na empresa tal, sou pai de fulano. Você começa a dar fala tanta coisas, menos o que você é de fato. Você fala tudo que você faz, toda a sua função, mas você não fala o que você é. Identidade, ela está relacionada ao ser, o que sou. E é muito interessante que o conceito de identidade também, ela compreende todo o conjunto de características, valores e crenças. A gente falou um pouco sobre isso hoje de manhã também. Aquilo que a gente acredita, a importância da gente mudar as crenças erradas que nós criamos a nosso respeito. Então, a identidade ela está ligada a tudo isso, a toda essa situação, todas essas características. O grupo, o objeto distinto, o termo filosófico e psicológico de identidade, ela é vista como a essência que define a continuidade e a unicidade de uma pessoa ao longo do tempo, apesar das mudanças. Lembra que eu falei que identidade pode passar tempos e tempos, a pessoa frequenta lugares e lugares, mas ela continua. O Alex continua sendo o Alex. O pastor Alex continua sendo o pastor Alex. Aqui na igreja ou fora da igreja, onde ele estiver, ele continua sendo ele mesmo. Agora, é muito interessante porque, assim, quando você fala de identidade, você pensa só na questão do documento em si. Eu vou perguntar, tem algum João aqui, por exemplo? João, tem alguém que se chama João aqui? Não tem nenhum, tem um ali. Tem mais algum? Tem mais alguém que chama João? José, tem alguém que chama José? O popular Zé? Eu estou falando de nomes comuns à nossa cultura, à nossa brasileira, porque aqui hoje só tem um João, que é ele ali. Mas só que várias pessoas podem ter o nome João. Poderia ter vários três, eu não sei que milagre, não tem mais uns três aqui além de você, João, também. Mas várias pessoas podem se chamar João. Mas apenas o João, aqui o nosso irmão, o João do quê? Vitor. Apenas o João Vitor tem a impressão digital dele única. Não tem nenhum outro João que tenha a mesma digital que o João tem. Isso é identidade. As pessoas podem até ter o mesmo nome que ele, mas não tem a identidade dele. A impressão digital é uma parte biológica que nos identifica a nossa essência, do nosso ser. Tanto que, quando se vai tirar esse documento que eu falei, que chama carteira de identidade, que é apenas um documento, pede para você colocar o quê? A digital. Porque você pode sair daqui para os Estados Unidos, ou qualquer lugar que você quiser andar.
A sua digital ela é única, não tem ninguém que tenha uma digital igual à sua. Isso é identidade. Uma outra coisa que a gente pode conectar também a identidade é o DNA. O DNA, tanto que o DNA é algo que faz a pessoa ser, não só ser único, diferenciar ela, mas é algo identificador também, identifica quem é a pessoa. Quando um pai faz um filho por aí, não quer assumir, qual que é? Chama para fazer o quê? DNA. Porque ele pode falar o que ele quiser, mas se o DNA bateu lá, cientificamente comprovou, o DNA bateu com é filho dele, não tem o que falar. Bateu, é filho. Porque tem dados biológicos para isso aí, científico. Entenda que identidade está falando daquilo que sei. E Deus, como eu falei que Deus Ele é a identidade em pessoa. Deus fala assim, eu, o Senhor, não mudo. Ele é imutável. Entenda que a nossa identidade original também não é mutável, ela é imutável, ela é única. Ela não pode ser mudada. O que pode ser mudado é a concepção que nós temos em relação à nossa identidade. Eu não posso mudar a minha digital, a minha impressão, por exemplo, pastor. Eu sou Judeon, mas se eu chegar falando, eu sou José, quando eu olhar, puxar na minha impressão, não, você não é José. Essa impressão aqui pertence a Judeon. Pertence a Judeon. Então, por mais que eu queira ser outro, eu não posso ser. Então, identidade é mais forte do que você imagina. Identidade é maior do que a gente imagina. A gente, muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente fala de identidade como uma palavra muito comum e a gente não para refletir sobre o sentido. E eu queria acordar você nessa noite nesse sentido. Entenda que você é um ser único. Não existe ninguém na face da terra igual a você. Identidade é isso. E Deus quis assim. Foi Ele que criou. Ele quis assim. Vamos caminhar um pouquinho mais. Deu para entender mais ou menos aí o que é identidade? Com esses argumentos? Pastor, mas o que isso tem a ver com que você leu o texto? Que não, parece que não tem nada a ver. Agora nós vamos começar a entender. Vai fazer mais sentido para você. Sobre que relação tem a ver a identidade com o texto que a gente leu no início. Vamos voltar para o texto. Você sabe quem é a pessoa mais importante, uma pessoa fundamental na construção de uma identidade? Alguém sabe? Quem é? O Pai. É o Pai. A pessoa mais importante, a pessoa fundamental na construção de uma identidade pessoal é o Pai. É o Pai. Será que o texto está começando a fazer algum sentido para você agora ou não? O Pai é a pessoa fundamental. Na psicanálise, você começa a estudar, você começa a ver todos os pais da psicanálise, todos os profissionais da área da saúde mental que pesquisam, eles chegaram num senso comum do papel essencial e fundamental do pai na construção da identidade. Você pode prestar atenção, todas as pessoas que têm dificuldade de identidade, você pode ir que a raiz está na paternidade. Você pode ir lá. Então é por isso que quando as pessoas não vai bem com o pai, quando as pessoas não têm essa situação resolvida com o seu papa, ela tem crise, ela não sabe quem ela é. Ela começa, puxa, mas eu sou isso. Tem um filme de um lagarto, eu não lembro agora o nome, tentei lembrar o nome sentado ali, não consegui. Mas ele chega assim no deserto e fala assim, é de um cangaceirinho, um lagarto, não sei se alguém já assistiu, me lembra o nome. Rango, Rango! Eu posso ser quem eu quiser. Ele não tinha identidade.
Tem mais gente se entregando aí, ó. Você pode tentar ser quem você quiser, mas você só vai achar a sua felicidade plena, você só vai ser completo quando você aceitar quem você é de fato. Quando você fizer as pazes com quem você é. Não adianta você querer ser outra pessoa. Deus escolheu você assim. O Pai escolheu assim. Agora, sabe por que há toda bagunça na cabeça do filho ou da filha? Sabe? Aí a gente vai conduzindo no texto. Se você quiser deixar o verso 17 aí na tela, fazendo um favor. Ainda que, quando a gente olha no sentido teológico, a gente perde muita coisa passando nesse texto. Porque quando a gente lê esse texto, que eu acabei de ler no início aqui, a gente olha muito a questão da trindade, a presença ali, né? Pai, Filho e Espírito Santo presente. O batismo de Jesus, que inicia o ministério dele ali, que ele começa a pregar. A gente vê tantas coisas. Mas esse último versículo 17, ele é revelador. Não foi por acaso que Deus colocou isso aí, não foi por acaso que ele falou isso aí. É Deus, Jesus naquele batismo ali, é no Jordão sendo batizado por João, você conhece toda a história que ele tentou, João não queria batizar, enfim, toda essa história, e Jesus chega, vamos cumprir a lei, Pai, assim acontece. Depois que acontece o batismo, o texto fala que o céu se abre, aí vem a voz de quem? De Deus Pai. Este é o meu Filho. Agora eu pergunto para você, por que Deus precisou falar ali para todo mundo, publicamente, que estava todo mundo presente ali, esse é o meu filho? Será que Jesus não sabia que ele era filho? Qual é a intenção disso? Por que essa declaração? Você já parou para pensar nisso? Jesus não sabia que sempre ele falava direto que ele era filho? Por quê? Deus estava ali assumindo a paternidade do Cristo, dizendo assim, esse é o meu filho. Ele estava imprimindo uma identidade em Jesus, esse é filho meu. E aqui ele dá uma lição para a gente nesse texto, sabe por quê? Eu pergunto para você que é pai, quantas vezes você afirmou o seu filho, ou a sua filha, publicamente, no meio de todo mundo? Quantas vezes? E nós olhamos para Deus, apenas é Deus, e temos orgulho de falar isso, mas é algo forte que eu vou falar agora. Quem tem Deus apenas como Deus, você tem apenas um ídolo. Isso é forte. Isso é forte. Você entendeu? Quem vê Deus apenas como Deus, só tem um ídolo. Você está idolatrando um ser. Pastor, aí você foi. Eu sei que de repente tem gente que deve estar. É Bíblia, gente. Jesus, toda vez que ele vai se repostar, se dirigir a Deus, você não vê Jesus falando Deus, Deus. Ele se fala Pai. Quando você vai lá para João capítulo 1, fala da questão que Jesus veio a todos que recebeu, deu o direito de ser o quê? Filho. Quando você vai lá para, acho que é Gálatas capítulo 4, fala assim que todos que são filhos, Deus enviou o seu Espírito ao coração, que clama, Abba, Pai. Então se você tem apenas um Deus, você está apenas idolatrando um ser. Você não tem um Deus real, Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele é Deus Pai. Ele é Deus Pai. Ele é Pai. Glória a Deus. Quando a gente escorre, Jesus consertando ali, até aquela mulher samaritana em João capítulo 4. A mulher adorava Deus, sim ou não, o Deus de Israel? Sim? Adorava. É o Deus, só que ela tinha as suas crenças. Nosso pai Jacó deu esse poço, enfim, ela começou a falar tanta coisa. E depois o Senhor ministrou algo muito no meu coração em relação a esse texto. Porque todo filho de Deus tem o Espírito de Deus, sim ou não? Isso é bíblico, sim ou não?
E o Espírito faz a gente clamar, Abba, Pai, reconhecer a paternidade de Deus. Mas aquela mulher, ela adorava um ser, um Deus, em que a sua vida não fazia nenhum sentido em relação com o ser adorado. Você sabe por que isso é triste? Porque quando nós criamos um ídolo, isso é Bíblia, nós nos tornamos igual ao ser adorado. Lembra quando fala das idolatrias lá, fala das imagens para não adorar, que fala quem adora, fala assim como os ídolos têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve, enfim, ou seja, você se assemelha àquilo que você adora. Então a importância de você entender essa paternidade de Deus, porque dependendo da concepção que você tem de Deus, dependendo, se você não tem essa paternidade ainda, você está idolatrando alguém que de repente é ineficaz, é apenas mais um Deus dentre tantos deuses. E não é o Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Eu sei que é muita coisa para processar, gente, é pancada, mas é Bíblia, tá? É Bíblia. Então, identidade tem muito a ver com isso. O Pai tem um papel fundamental, por isso que Deus está dizendo para Jesus, esse é o meu filho. Então, todos que voltam para Deus, todos que reconhecem o Filho, ele recebe o Espírito do Filho no coração, que também clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. Então, Pai, para você, para mim, para nós, nosso Filho, ele sabe que ele é nosso Filho. Mas há uma importância muito grande em nós, com o Pai, chegar assim, você é o meu filho. Você é a minha filha. A palavra do Pai no coração do filho tem um impacto muito forte, poderoso. É importante. Isso é importante. A palavra filho é uma palavra grega que, eu não sou muito bom na pronúncia, que quer dizer huios. Geralmente é usada para a prole dos homens. Em outro significado também, que é em sentido restrito, ela significa filho, falando de um filho masculino, de um homem. Essa palavra que está no texto que a gente leu. Filho. Filho, ele é originado por um pai. Ou seja, o pai é a origem. O filho é originado. O pai gera, o filho é gerado. É importante que a gente saiba disso. Agora, eu volto a perguntar de novo. Quantas vezes você afirmou seu filho diante de toda a multidão já? Quantas vezes? Ou você se dirige ao seu filho e fala assim, não, aquela lá é meu filho. Não, aquela lá é minha filha. Ou você chega assim com ele e fala assim, este é o meu filho, ou não, esta é a minha filha. Tem uma diferença muito grande nisso, gente. É diferente. O quanto que você tem afirmado o seu filho ou a sua filha. Agora, se você presta atenção, na Bíblia, Deus, ele fez essa declaração para Jesus em dois momentos. Um momento foi esse que a gente leu. O outro momento foi lá em Mateus 17, que é no Monte da Transfiguração. Deus faz a mesma afirmação para Jesus, quando ele se transfigura lá com os seus discípulos, os três que estavam juntos ali. Este é o meu filho amado. Novamente Deus afirmando. Deus Pai, dizendo. Este é meu filho amado. Eu não vejo outro sentido a não ser Jesus aqui no primeiro momento, no primeiro texto que a gente leu, ele estava ali junto, diante da multidão, diante do Rio Jordão. Nesse segundo momento, no Monte da Transfiguração, Jesus estava com pessoas mais chegadas, com os íntimos, com os discípulos mais próximos dele. E Deus faz a mesma afirmação, fala assim, este é o meu filho amado. A ele ouvi, escuta ele. Diante dos amigos ou das amigas do seu filho ou da sua filha, como você trata ele?
Você tem afirmado o seu filho diante dos melhores amigos dele, das melhores amigas dela? Como você tem tratado os seus filhos? Como você tem tratado a sua filha? Deus, que é o próprio Deus, nos dá uma lição tremenda em relação à filha. Como que eu e você, como nós temos nos comportado diante desses contextos em relação aos nossos filhos? Não precisa falar, não, ela sabe que é minha filha. Não precisa, ela sabe que é minha filha. Não, ele sabe que é meu filho, não precisa estar falando. Então por que Deus falou? Jesus não sabia que era o filho de Deus também? Jesus não sabia que era filho? Qual é essa necessidade? Entenda uma coisa, a Bíblia ela é muito pedagógica. Nada está ali por acaso. A Bíblia nos ensina muito. Nada é por acaso. Nada. A segunda palavra do texto que a gente leu é, quando ele fala, este é o meu filho amado. Há outra declaração, pensa que coisa linda do Pai. Amado. É o segundo ponto. Este não é apenas o meu filho, mas ele é amado. A palavra amado, ela é uma palavra grega que, quer dizer, agapetos, ou agapetos, sei lá, uma coisa nesse sentido aí. Significa amado, estimado, querido, favorito, digno de todo amor. É um termo de grande carinho e proximidade, demonstrando o amor e apreço de Deus, Pai. Quantas vezes você declarou o seu amor pelo seu filho ou pela sua filha? Sabe como? Eu coloco comida em casa. Você me desculpa, essa paternidade é uma coisa ridícula. Isso já é ultrapassado demais. Colocar comida em casa, qualquer um pode colocar, qualquer pessoa pode colocar. Me desculpa se eu estou... Perdão, mas é muito ultrapassado isso. Dizer que o fato de colocar comida em casa é ser pai. Me perdoa. Quantas vezes você diz para o seu filho, para a sua filha, você é amada, eu te amo. Quantas vezes? E quanto tempo você tem sofrido até agora porque você nunca ouviu isso do seu pai biológico? O quanto que isso te afetou? O quanto que está movendo o seu comportamento, o quanto isso está direcionando a sua vida. Porque você nunca ouviu do papai falar assim, filho, eu te amo. Você é amado. Sabe? Aí eu não tenho como não entrar para a linha de psicológica também, não tem jeito. Há uma pesquisa que fala que os atos de afetos para filho, foi perguntado o que os filhos mais gostam de ouvir dos pais, o que mais quer, eu te amo, eu tenho orgulho de você, é tudo esses atos de afeto. E cientificamente fala que essas declarações carinhosas de afeto do pai para o filho, ele pode liberar uma substância que chama ocitocina. Essa é o hormônio do amor. Esse hormônio do amor, ele traz segurança e bem-estar. Quando você, pai, diz para o seu filho ou para a sua filha, eu te amo, você é amado, você está transmitindo essa segurança, esse bem-estar, está gerando no coração dele, eu sou amado, pode vir o que for, que nada vai me afligir, nada vai me abalar. Eita Deus, isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. Tem muitas pessoas que vivem a vida inteira com a cara amarrada, porque fica nessa angústia miserável, porque nunca ouviu do pai que ama, então acha que o mundo não tem graça. Esse negócio de amor, não acredito nisso aí não. Isso aí é só falácia só. Por quê? O pai não te afirmou, falando, você é amado, filho. Você é amada, filho. Filho, eu te amo.
Sabe? A gente lidar com aconselhamento, a gente vê as pessoas mais quebradas, que mais machucam, que as pessoas nunca têm ouvido isso do pai. O que você mais gostaria de ouvir do seu pai? Ai, começa a chorar. Meu pai nunca me disse eu te amo. E o quanto que isso destroça a identidade da pessoa, quanto que isso afeta a identidade da pessoa. O quanto que isso corrompe o ser, a essência da pessoa, daquilo que é. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa ela é seca, ela é durona, ela não consegue pegar na mão, abraçar, toque, ou falar eu te amo, ela não é de declarar. Não, eu sou assim, não é não. Você foi construído dessa forma, porque seu pai talvez não falou com você isso aí, seu pai talvez não te deu afeto, não te deu carinho, e aí você se tornou uma pessoa seca. Você não aprendeu a ser uma pessoa amada e amável. Isso foi construído em você. Lembra que eu disse que o papel do pai é fundamental na construção da identidade? Assim como essas afirmações positivas, ela é bálsamo, ela traz assim, esse conforto, essa segurança, o fato dela não existir, ela comete um dano contrário muito grande, muito forte. Ela destrói. De repente Deus está aqui falando nessa noite, Ele está falando, filho amado, Deus está falando no seu ouvido, eu te amo, filho. E você está nada, é coisa da minha cabeça. Nada, acho que, o que foi que aconteceu? Acho que está tendo um negócio na minha cabeça aqui. Você não acredita. Você começa a duvidar. Você não acredita nisso. Mas a verdade é que Deus é Pai e Ele te ama. Ele te ama. Essa é a verdade. Ele te ama. Pastor, você não sabe o que você está falando, porque se eu soubesse como que era meu pai, você não falava assim que eu aguentei. Eu sei, irmão. Cada um tem umas histórias terríveis. A gente ouve muita coisa mesmo no atendimento de gabinete. Coisas terríveis mesmo, você nem imagina o tanto. É que sempre nós achamos que a nossa história é a pior história de todas. É a mais... É sempre assim. Entendeu? Mas você não tem noção do que a gente ouve no aconselhamento, nessa questão dessa área. A gente ouve coisa que, falar a verdade para você, eu tinha assistido só em filme de terror antes da minha conversão. É verdade. O quanto que foi destroçado a identidade. E a pessoa se torna ela seca. Mas a palavra do Pai é: este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada. Essa é a filha amada. Agora, entenda que a questão da paternidade, quando a gente está falando do pai aqui, por exemplo, não quer dizer que tem que ser somente o pai biológico. Isso é legal, pastor Alex. Porque a paternidade não é apenas o ato de ser um pai biológico. Ela é uma função. Então, de repente, quem não foi criado pelo pai biológico ou a mãe biológica, se os seus pais adotivos, ou mães adotivas, ou pai de criação, seja como quiser colocar, se eles souberem exercer a função paterna, isso te ajuda muito. Isso te ajudou muito. Se foi um pai que conseguiu dar afeto, dar carinho, fazer essas declarações aqui, não, você é meu filho. Eu te amo. Eu te amo, você é minha filha. Se eles conseguiram exercer a função do pai, a função paterna, isso te dá bem-estar e conforto também. Isso é comprovado cientificamente. Então o pai não é só aquele que gerou, que soltou o esperma lá e aconteceu você. Aquele que cria também. Se ele souber exercer a função paterna, isso faz um efeito muito poderoso na sua vida, de forma positiva. Então, quem não teve pai biológico não está condenado, não está fadado. Entendeu isso? Porque, de repente, você pode ter encontrado um ser humano que teve benevolência de você,
através da pessoa de Deus que enviou alguém e colocou ele na sua vida para construir essa identidade em você. Agora, além do ser humano, não há uma maior paternidade, não há uma maior função paterna do que a paternidade do nosso Pai Celestial. Quando nós entendemos isso, tudo se resolve. A gente começa a ter coragem de mergulhar na nossa história e buscar o destroço para trás. Você começa a puxar, então foi assim, foi desse jeito, e você começa a ir mergulhando. O terceiro ponto, para a gente caminhar para o final, terceira palavra que ele fala. Primeiro esse é meu filho, depois, amado, em quem me comprazo. Essa declaração também é forte, porque comprazo é uma palavra grega, quer dizer, eudoco. Perdoa as minhas pronúncias, viu? Porque é terrível essa pronúncia aqui. Que quer dizer, parecer bem a alguém, ser do seu bom agrado, se agradar de, ou ter prazer em, estar inclinado favoravelmente para alguém. Esse é o sentido original da palavra do comprar. Ou seja, o Senhor está falando assim, olha, filho, eu tenho prazer em você, eu estou satisfeito com você. Aí a pergunta também aí não para de dar chicotada em nós. Quantas vezes nós temos demonstrado deleite e prazer sobre nossos filhos? Como pai. Quantas vezes? Filho, o papai tem um prazer de ser seu pai. O papai tem prazer de ter você como filho. É minha alegria ter você como filho. Nossa, eu sou orgulho. Nossa. Sabe qual é a grande problemática disso tudo? É porque se nós não tivermos isso bem resolvido em nossa vida, nós não conseguimos exercer uma paternidade legal sobre nossos filhos. Porque se eu não ouvir do meu pai, automaticamente lá na nossa ignorância, vou colocar assim, a gente fala, você disse não, eu sobrevivi sem isso aí. Eu vivi, estou vivo até hoje. Mas se você ter bem resolvido, você consegue chegar, filho, eu tenho prazer, eu me deleito em você. Eu tenho uma grande alegria por ser seu pai. Eu falo isso sempre para meus filhos. Eu tenho 2 crianças. Mas eu falo sempre para eles, Ana Júlia e João Pedro, filha, eu tenho um orgulho tão grande de ser seu pai. Eu sou tão assim presenteado por Deus por permitir ser pai de vocês. Eu falo com eles 2. João Pedro tem apenas 5 anos, minha filha tem 11. Mas eu falo com eles constantemente. Porque eu entendi a importância da função paterna na construção da identidade dos nossos filhos. É importante. Pai, se você nunca fez isso com seu filho, em nome de Jesus, não deixe isso passar de hoje, não. Eu não sei se ele está aqui com você, a hora que terminar o culto, já fala logo, se está na sua casa, que chegar lá, faça isso ainda hoje. Isso vai ser curador para a alma do seu filho. Isso vai ser curador para ele. Sabe, uma coisa muito importante, quando a gente vai para Malaquias, pastor, capítulo 4, acho que no verso 6, que fala do último avivamento lá, do grande dia do Senhor, vocês conhecem? Qual que é o avivamento? É o coração do pai se converter aos filhos, o coração dos filhos se converter aos pais. Às vezes a gente é muito místico, a gente pensa que o avivamento vai ser aquele negócio de fogo para todo lado. É isso aí. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto ele é muito forte também.
Muito forte. Sabe por que às vezes muitas famílias colhem maldição? Talvez porque o coração dos pais está endurecido em relação aos filhos. Talvez porque o coração dos filhos esteja endurecido em relação aos pais. Isso atrai maldição. Isso atrai maldição. Sabe, pai? Eu não sei como está a sua relação com o seu filho. Eu não sei o que ele fez que deixou você decepcionado. Mas pelo amor de Deus, abraça o seu filho. Libere o perdão para ele. Abraça ele, dê carinho para ele. Se converta ao seu filho. Eu fiquei imaginando por que, Celso? Por que, Sérgio, que no primeiro momento do texto está o coração dos pais aos filhos? Como eu disse para vocês, nada na Bíblia por acaso. Por que primeiro é dos pais converter aos filhos? Eu fiquei pensando muito sobre isso, faz muito tempo que eu penso sobre essa questão. E não me deu uma outra explicação, se não sei o porquê. De quem você se espera uma maior maturidade? Dos pais. Quem tem que ser a pessoa mais madura nesse relacionamento de pai e filho é o pai. E muitas vezes os pais querem a maturidade dos filhos, e o pai não exerce essa maturidade. O fato de eu me converter, então quando o pai converte aos filhos, fala, filho, me perdoa, papai fez aquilo lá, mas foi cabeça quente, não importa o que você, vem cá, vamos andar junto. O pai está ali sendo maduro. Lembra do pai lá do filho pródigo? O filho aprontou ou não aprontou? Aprontou todas. Tudo que ele podia fazer, tudo que tinha direito de fazer fora da casa do pai, ele fez. Só que quando ele voltou, não queria nem mais ser filho, queria só ser um servo. O que o pai fez? Foi o coração do pai que botou o filho. Falou, filho, colocou um anel de honra no branco. Falou, filho, venha, você é meu filho. Ele afirmou, você é meu filho. Você entende a nossa função como pai? Entende a importância da nossa função como pai na construção da identidade dos nossos filhos? Você entende isso? Foi o pai que colocou o anel de honra na mão do filho. E restaurou a identidade do filho. Falou, não, você não é escravo, não, você é filho. Para a gente encerrar, para a conclusão, eu gostaria de concluir dizendo para vocês o seguinte. O texto que a gente leu, o texto base da gente, o contexto que ele está inserido, sim, foi o batismo de Jesus, foi o início do ministério, sim, beleza. Mas o que Jesus enfrentou logo depois de ouvir essas palavras de afirmação? Para onde o Espírito levou Jesus? Para o deserto, para ser tentado. E por que Jesus não caiu em nenhuma tentação? Por que Jesus não cedeu às propostas do diabo, do Satanás ou do cão, seja como você quiser falar? Porque ele tinha ouvido a afirmação do pai antes. Este é o meu filho amado. O pai colocou no coração dele assim, você é meu filho, ninguém pode tocar, é meu filho. Onde foi que Satanás tentou Jesus? Fala para mim. Na identidade dele. Se tu és filho. 2 vezes ele fez isso. Se tu és filho. A tentação do inimigo sempre vai ser na identidade do ser humano. Porque se ele corromper a identidade, ponto. Ele ganhou. Se você perder sua função, sua identidade de filho, de filha de Deus, ponto. O inimigo já venceu. Sabe por que muitos filhos não conseguem resistir a tentações? Talvez porque, pai, está faltando a afirmação de pai. Fala assim, tu és meu filho. Ao invés de você ficar reclamando, meu filho não vale nada, meu filho não aguenta nada, ele cede a toda coisa, muda a sua fala. Filho, você é meu filho. Ah, meu filho é drogado, pastor, você não sabe, meu filho só vive nesse mundo. Você é meu filho. Não, mas meu filho é perdido, ele fica com uma mulher, com outra, que destruiu família. Você é meu filho. Faça seu filho reencontrar novamente a identidade dele. Essa é a função nossa. Pare de reclamar porque seu filho não venceu a tentação. Afirma a identidade do seu filho. Provérbio ainda diz... É provérbio mesmo, mas se não tiver que fala, ensina o teu filho no caminho, mas ele fala que o seu filho nunca vai desviar do caminho.
Não, ele fala que ele nunca vai esquecer dos seus ensinamentos. Se ele se desviar, ele vai lembrar. Fala, meu pai e minha mãe me ensinavam isso. Isso é o que vai trazer. O que o pai ensina para o filho é que vai fazer com que o filho retorne novamente para o caminho, para o seu propósito, para a identidade dele. Então, a nossa real identidade é o que? Nós somos filho. Essa é a identidade real. Nós somos filho. Nós temos uma origem. Você é filho. Você é filha de Deus. Você é filho. Amém? E assim eu entrego a palavra. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Vamos ficar em pé. Palavra, hein, querido? Fica aqui, pastor. Dou graças a Deus pela forma que Deus cuida da gente. Nós tivemos alguns testemunhos muito fortes hoje do Sérgio, do pastor Leon. E a nossa oração é que você tenha um coração convertido ao seu pai e um pai convertido ao filho. Vamos orar por família agora, tá bom? Pega na mão do seu irmão, por favor. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós entendemos o recado do Senhor. Amém, Pai. Nós entendemos que começou com o Senhor, com o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, Deus. Começou lá, Senhor. Agora nós queremos sair dessa casa de paternidade, dessa casa de família. Amém, Pai. Na expectativa de ter uma semana abençoada em família. Porque o Senhor é um Deus de aliança. Amém, E Pai. um Deus de promessa também. Amém, Senhor. Senhor, nós rogamos para que a mão do inimigo não toque nossa família, Senhor. Sim, Pai. Em nome Nós de Jesus. consagramos nossos filhos a Ti. Em nome de Jesus. Não deixe o mundo seduzir nossos filhos. Sim, Pai. Que nenhum se perca, meu Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Por favor, nós já vimos muitos jovens caírem, adolescentes desanimarem. Mas nós oramos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Sim. E pela Tua restauração para cada casal aqui. Sim, Senhor, Pai. permita que os casais, o pai e a mãe, transmita essa graça Sim, Deus. aos seus filhos. Nós queremos sair daqui debaixo da Tua bênção, Sim, da Pai. Sua cobertura, profetizando uma semana de milagres. Aleluia. Em nome de As Jesus. nossas células serão espalhadas para a cidade inteira. E nós rogamos para que o Senhor nos use. Use a rede JD. Use os jovens. Use os casais. Use a tua igreja. Para espalhar a mensagem de família que o Senhor tem para nós. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Graças a Deus. Ó, dá uma força para nós. Vai lá, come um churrasco, vai ajudar o ministério de discípulos, tá bom? Deus te abençoe. Uma boa semana com Jesus. Maravilhoso, né? Arrebenta, rapaz. Obrigado, pastor. Obrigado, meu chefe. Isso é possível porque você me impulsiona, viu? Vamos comer junto lá. Funciona, viu? Dependente de mim.